Seguro de vida, para algumas pessoas, é tipo a base de um bom planejamento financeiro. Para outras, pode ser um dinheiro jogado fora todo mês. A questão é que essa decisão não é nada trivial e a gente recebe muita dúvida sobre isso. Como saber, afinal, de que lado dessa história a gente está? A nossa missão hoje, com base em todo o material que a gente analisou, é tentar trazer um pouco de luz para essa confusão. Para quem o seguro realmente faz sentido, em que situações ele é dispensável e, o que eu acho mais crucial, como acertar na dose. Se for para fazer, como fazer direito, sabe? Sem gastar mais do que o necessário. Exato. E o interessante da nossa análise é que ela mostra que não existe uma resposta única, uma resposta de prateleira. A solução ideal para alguém que está começando a vida, com filhos pequenos, muitas contas, é radicalmente diferente da de alguém que já tem um patrimônio consolidado. Nosso objetivo é percorrer esses cenários e dar as ferramentas para que a decisão seja mais consciente. Certo, então o ponto de partida em toda essa análise é identificar aquele perfil onde não há muita discussão, né? Onde o seguro é a única rede de segurança. Qual é esse perfil clássico? Esse é o cenário que justifica a existência do seguro de vida. Nossos estudos apontam para uma pessoa que já tem uma renda considerável, que sustenta um padrão de vida, mas que ainda não teve tempo, sabe? De acumular um patrimônio robusto. E o fator decisivo: essa pessoa tem dependentes financeiros. Filhos, cônjuge, pais. Alguém que sofreria o impacto financeiro direto se essa renda desaparecesse. Vamos tentar deixar isso mais palpável? Nos materiais, tinha um exemplo bem claro. Uma pessoa, principal provedora da família, ganhando seus R$ 20.000 por mês. A família inteira vive com base nesse dinheiro. Se algo acontece com essa pessoa, não é só a dor da perda, que já é imensurável. É o desespero de não saber como pagar o aluguel, a escola das crianças, o supermercado no mês seguinte. O chão some por completo. Perfeitamente colocado. Nesse caso, o seguro de vida atua como um substituto dessa renda. Ele é a boia de salvação. Ele garante que, na ausência dessa pessoa, a família vai ter os recursos para se reestruturar sem um colapso financeiro. É o tempo que o cônjuge precisa para talvez voltar ao mercado de trabalho, o tempo para os filhos continuarem os estudos. Ele compra tempo e tranquilidade no momento de caos absoluto. É a ferramenta certa para a pessoa certa na hora certa. Entendi. Esse papel de protetor para quem está construindo a vida é inquestionável. Mas o que me deixou intrigada na nossa análise foi o outro lado da moeda. A pessoa que tem a mesma renda de 20 mil, mas que, depois de anos de trabalho e disciplina, já construiu um belo pé de meia. A coisa muda de figura completamente, não é? Muda da água para o vinho. E é aqui que muita gente comete um erro caro. Se essa mesma pessoa, com a mesma renda, tem um patrimônio investido de, digamos, 6 milhões de reais, a lógica se inverte. O seguro de vida, que era essencial, agora se torna redundante. Redundante por quê? O dinheiro nunca é demais, especialmente numa hora dessas. Porque o próprio patrimônio já cumpre a função do seguro. Pensa bem. Com o falecimento, essa família vai ter acesso a esses 6 milhões. Esse valor, bem administrado, é mais do que suficiente para gerar a renda que eles precisam para o resto da vida. O patrimônio se tornou a rede de segurança. Pagar uma apólice de seguro todo mês, nesse caso, é como pagar por um guarda-chuva caríssimo quando você já está dentro de casa. A probabilidade maior é que você nunca use, e esse dinheiro está saindo do seu bolso. Certo, mas aí vem a objeção de sempre, e eu confesso que é uma preocupação que eu teria. O inventário. A gente sabe que no Brasil isso pode levar meses, às vezes anos. Enquanto esses 6 milhões não são liberados, a família faz o quê? O patrimônio fica congelado, indisponível para o dia a dia, certo? Eles não precisariam de um dinheiro rápido para as despesas do funeral, os impostos, os advogados. Essa é a pergunta-chave e a preocupação é 100% legítima. A necessidade de liquidez imediata é real e precisa ser planejada. Mas a questão que a nossa análise levanta é: o seguro de vida é a ferramenta mais inteligente para resolver este problema específico? E a resposta que a gente encontrou é que, para quem já tem patrimônio, provavelmente não. Existe uma alternativa muito mais eficiente. E qual seria? A previdência privada. Um plano de previdência, como um VGBL, por exemplo,
não entra em inventário. Isso significa que, em caso de falecimento, os beneficiários indicados no plano recebem o dinheiro em questão de dias, no máximo algumas semanas. É um processo extremamente ágil. Uma quantia relativamente pequena alocada num plano desses, digamos 200 ou 300 mil reais, seria mais do que suficiente para cobrir todos os custos iniciais, o imposto de transmissão, e ainda garantir o sustento da família por muitos meses, até que o patrimônio principal seja liberado pelo inventário. Esperem um pouco. Então, a análise sugere que, além de ser mais rápido, o dinheiro da Previdência continua trabalhando para a família. Eu sempre pensei nos dois como apenas dinheiro para emergências. Mas um é um custo e o outro é um investimento. É uma diferença brutal. É uma diferença brutal. E esse é o conceito que precisa ficar claro. O seguro de vida é, por natureza, um custo. Você paga o prêmio todo mês e esse dinheiro sai do seu patrimônio. Ele só volta se o sinistro, a tragédia acontecer. Na maioria dos casos, é um dinheiro que se foi. Ele é um detrator de patrimônio. A previdência privada, por outro lado, é um investimento. O dinheiro que você coloca lá, mesmo que o objetivo seja a sucessão, continua rendendo, se multiplicando com juros compostos. Ele aumenta o patrimônio da sua família. Então, de um lado, você tem uma ferramenta que te custa dinheiro, do outro, uma que te dá dinheiro. Para o mesmo problema de liquidez, a escolha parece óbvia. Isso é realmente um ponto de virada na discussão. Se a lógica é tão clara assim, para quem não tem patrimônio, o seguro é o herói, para quem já tem, a Previdência resolve a liquidez de forma mais inteligente. Por que a gente vê tantos casos de pessoas com patrimônio sendo empurradas para contratar apólices de seguro caríssimas? Parece contraintuitivo. A resposta, infelizmente, está no modelo de negócios da indústria financeira. O seguro de vida, especialmente as apólices mais robustas, é um dos produtos mais caros e lucrativos para quem vende. As comissões pagas para corretores e assessores são altíssimas, muitas vezes as maiores de todo o mercado. Isso cria um conflito de interesses gigantesco. Ou seja, um incentivo para vender o produto é tão grande que às vezes ele acaba sendo oferecido para quem não precisa. Exatamente. Vira uma questão de empurrar o produto que paga a maior comissão e não o que é a melhor solução para o cliente. É um padrão que a gente já viu acontecer com outros produtos no passado. Lembra da febre dos CEOs, os certificados de operações estruturadas, ou de certos fundos de investimento com taxas abusivas? À medida que o público se educou e começou a rejeitar esses produtos, a força de vendas da indústria migrou para o próximo produto complexo e com comissões gordas, e o seguro de vida se encaixou perfeitamente nesse vácuo. Então, a lição aqui é ter um pé atrás e fazer o próprio dever de casa. Entender a sua real necessidade antes mesmo de sentar para conversar com quem quer que seja, porque o incentivo do outro lado da mesa pode não estar alinhado com o seu. É exatamente isso. A decisão tem que partir de uma autoanálise fria da sua situação financeira, não de um argumento de vendas, por mais convincente que ele seja. Isso nos leva, então, ao cenário que talvez seja o mais comum. A zona cinzenta. Não é nem a pessoa sem patrimônio nenhum, nem o milionário. É a pessoa que tem uma boa renda, já juntou um dinheiro, digamos uns 500 mil reais, mas sabe que isso não seria suficiente para bancar a família por décadas. Nesse caso, o seguro volta a fazer sentido. Sim. Nesse cenário intermediário, o seguro pode ser, e muitas vezes é, uma peça fundamental do quebra-cabeça. Mas a pergunta muda. Não é mais preciso ou não preciso, e sim de quanto eu preciso. O foco aqui é a precisão cirúrgica. Por que a precisão é tão importante? Porque, como a gente já disse, é um produto caro. Cada real que se paga a mais num prêmio de seguro desnecessário é um real que deixa de ser investido para o futuro pessoal e da família. O erro clássico que nossa análise aponta é a contratação de apólices com valores genéricos, números redondos. O assessor sugere, vamos fazer um seguro de 3 milhões, porque parece um número seguro, robusto, mas talvez a necessidade real seja de 1,5 milhão. Essa diferença significa que a pessoa está pagando o dobro do que precisa todo santo mês. Lembro de um caso nos materiais que a gente analisou de um executivo que pagava uma fortuna por um seguro de 5 milhões.
Quando foram fazer as contas, a necessidade real da família dele era de 2 milhões. Ele estava literalmente jogando fora o valor de um carro popular por ano em prêmios excessivos. Um dinheiro que poderia estar rendendo e construindo o futuro dos filhos que ele tanto queria proteger. É o exemplo perfeito. O objetivo é usar o seguro como um bisturi para cobrir apenas a lacuna exata que o patrimônio atual ainda não cobre. Nem um centavo a mais. Ok, a teoria é ótima. Mas como a gente sai da teoria e vai para a prática? Vamos tentar simular um cálculo desses passo a passo para que fique mais tangível. Vamos lá. É mais simples do que parece. A gente só precisa organizar as informações. Certo, vou pegar as variáveis do nosso exemplo intermediário com base nos dados que temos. Então temos uma renda ativa mensal de R$20 mil, Ok, nenhuma renda passiva, como aluguéis, 2 dependentes, um cônjuge de 40 anos e um filho de 14. certo. O custo de vida mensal da família é esses mesmos R$20 mil. Uma pensão estimada do INSS, por morte, de R$ 1.500. E o ponto central, um patrimônio já acumulado de R$500 mil. Ótimo. Com esses dados, a gente consegue montar o quebra-cabeça. O primeiro passo é entender qual o tamanho do rombo mensal que precisaria ser coberto. Se a família precisa de 20 mil para viver e o INSS vai contribuir com 1.500, a necessidade real de renda mensal é de R$ 18.500. Ok, 18.500 por mês. E por quanto tempo eles precisariam dessa ajuda? Para sempre? Não necessariamente. O segundo passo é definir um horizonte de tempo. A análise sugere um período razoável de 11 anos. Por que 11 anos? Porque é o tempo para o filho de 14 anos terminar a escola, entrar na faculdade e se formar, lá pelos 25 anos, quando se espera que ele já tenha independência financeira. E também dá um bom tempo para o cônjuge se reestruturar profissionalmente, se for o caso. É um prazo de segurança. Faz sentido. Então precisamos de R$ 18.500 por mês durante 11 anos. Como a gente transforma isso em um valor único, um montante de dinheiro? Esse é o terceiro passo. Usando cálculos de planejamento financeiro, que levam em conta a inflação e os rendimentos dos investimentos, a gente chega a um valor. Para gerar essa renda por todo esse período, os nossos estudos mostram que a família precisaria ter um patrimônio total de aproximadamente R$ 1.952.000. Para simplificar, vamos arredondar e adicionar uma gordura para os custos de inventário, chegando a um total necessário de pouco mais de R$ 2 milhões. Certo. Então, o número mágico para essa família, para que eles fiquem tranquilos, é R$ 2 milhões em patrimônio. Exatamente. E agora vem o passo final, que é o mais simples e o mais revelador. Se a necessidade total é de 2 milhões e a família já tem R$ 500 mil guardados, a conta é de subtração. O que falta? Faltam R$ 1,5 milhão. Então, esse é o valor da apólice. A necessidade de cobertura do seguro de vida é de R$ 1,5 milhão. Nem mais, nem menos. Precisamente. O seguro vem para preencher exatamente esse buraco. E veja como isso desmascara a venda de uma apólice de R$ 3 milhões para essa mesma família. Seria o dobro do necessário, com um custo mensal muito maior, drenando recursos que poderiam estar sendo investidos para, quem sabe, preencher esse buraco mais rápido e permitir que a pessoa cancele o seguro antes. Fica muito claro. Acho que conseguimos cobrir os pontos principais. Para a gente encerrar, vamos tentar amarrar as grandes conclusões da nossa conversa de hoje. A primeira, que me parece a mais óbvia, é que o seguro de vida cumpre um papel social fundamental para quem tem dependentes e alta renda, mas ainda não formou um patrimônio para se garantir. Sem dúvida. Para esse grupo, não é uma opção, é uma necessidade. A segunda grande conclusão, e talvez a mais contraintuitiva, é que para quem já tem um patrimônio consolidado, o seguro perde o sentido como ferramenta principal de proteção. A previdência privada aparece como uma solução mais inteligente e eficiente para garantir a liquidez imediata, sem drenar a riqueza da família. Exato. É usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E a terceira, que talvez se aplique à maioria das pessoas que estão no meio do caminho, é a importância de fugir de soluções de prateleira. É preciso ter consciência dos conflitos de interesse na venda e, acima de tudo, fazer as contas para contratar apenas o estritamente necessário, nenhum real a mais. Perfeito. E se a gente puder deixar uma reflexão final, algo para se pensar depois, seria mudar um pouco a pergunta. Em vez de se perguntar apenas, eu preciso de um seguro de vida,
Talvez a pergunta mais poderosa seja: qual é a combinação mais eficiente de ferramentas meu patrimônio atual, previdência, seguro, para garantir a proteção completa da minha família? Essa mudança de perspectiva tira o foco de um único produto e abre a mente para um planejamento financeiro de verdade, muito mais robusto, inteligente e, no fim das contas, mais barato. Este é um resumo rápido sobre quando o seguro de vida realmente faz sentido para você. Olha, o seguro de vida pode ser uma ferramenta financeira super importante, sabe? Mas ele também pode ser um gasto totalmente desnecessário se não for para o seu perfil. Por isso, crucial entender para quem ele serve de verdade. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em 3 pontos principais. Primeiro, qual é o perfil ideal para o seguro de vida? É bem simples, na verdade. É para quem tem uma renda alta, mas olha só, ainda tem pouco patrimônio acumulado. Pensa assim, um provedor de família que ganha, sei lá, 20 mil por mês, e a família toda depende dessa grana. Se essa pessoa falta, o seguro entra ali para garantir a estabilidade de todo mundo, funcionando como uma substituição dessa renda, né? Agora, o segundo ponto é o oposto. Quem provavelmente não precisa de seguro. Basicamente, quem tem uma renda alta e também já construiu um patrimônio elevado, digamos uns 5 ou 6 milhões de reais. Nesse caso, gente, o próprio patrimônio já funciona como um seguro para a família. E para cobrir aqueles custos de curto prazo, tipo o inventário, a previdência privada é uma ferramenta bem mais eficiente, tá? O dinheiro rende e aumenta o patrimônio, ao contrário do seguro, que é um custo. E por último, o terceiro ponto, o valor correto e o perigo de exagerar. O seguro de vida é um produto caro, com comissões altas para quem vende, então é muito comum que te empurrem apólices bem maiores do que o necessário. A recomendação é: calcule exatamente o valor que você precisa para cobrir a diferença entre o que sua família necessita e o seu patrimônio atual. Contrate o mínimo possível para não atrapalhar a sua construção de riqueza. Resumindo, o seguro de vida é uma proteção para uma fase bem específica da vida, e não um investimento ou uma necessidade para todo mundo.